Bom dia a todos, eu diria que é sempre um prazer estar junto com grandes especialistas aqui no CIST, discutindo principalmente regulação, roubo de carga, são assuntos que para você é fundamental, é um assunto de extrema importância e, é claro, para dar vazão a esses temas, a gente conversa com grandes especialistas. Tenho a honra hoje de estar ao meu lado com o Marcelo Anacleto, uma das pessoas bastante conceituadas no mercado, bastante crítico até, com algumas questões, e eu já começo com uma provocação em termos de regulação. É um assunto que a gente está discutindo agora pela manhã, e é justamente esse tema que eu vou abordar aqui nesse início de conversa. Tudo bom, Anacleto? Tudo bem, obrigado por participar. Primeiramente, importante falar o seguinte: esses painéis são importantíssimos para a discussão no mercado, passar conhecimento para as pessoas que estão entrando ou que já trabalham no mercado segurador. Eu acho super importante a participação de todos, esse é o primeiro ponto. Segundo a questão da regulação que você falou, eu sou oriundo da área de sinistro, são quase 30 anos fazendo regulação de sinistro, estou agora numa corretora, mas vejo o seguinte: quando você fala de regulação, as áreas de sinistro elas acabam ficando um pouco à parte das negociações da área técnica, onde as áreas técnicas fecham o negócio e deixam as áreas de sinistro um pouco alheias às decisões. Ou seja, como fossem duas coisas distintas. Exatamente, é muito perigoso. Então, quando eu for o debatedor lá, eu vou provocar essa situação, porque nós vamos falar de questão de roubo de carga, questão contratual, ação judicial, mas isso começa na área de sinistro. Quando um analista, que às vezes desconhece até o modus operandi do transportador e nega um sinistro. É muito importante isso. Isso é fundamental que você falou, que nas primeiras entrevistas aqui hoje, nessa manhã, eu questionei o seguinte: onde está a falha? Onde acontecem os problemas que levam ao roubo de carga? É claro que a prevenção é a base de tudo. Tem casos que, infelizmente, é fatalidade, não tem como evitar. Mas eu diria que a maioria, muitas vezes, vem de negligência, vem de descumprimento de regras, e é claro, e aí termina na regulação. E quando a gente fala na regulação, a gente sabe que o final, o resultado pode ser muito trágico para a seguradora, que vai pagar um valor alto, e para o transportador, que muitas vezes não cumpriu aquilo que era a obrigação de pegar a carga no local e levar até o outro, né? Como é que a gente lida com essa situação? Importante isso que você falou. É o seguinte, o primeiro ponto, né? Se você pegar a grande maioria dos processos, e que eu já passei por todos praticamente na parte de roubo de carga, a grande maioria é negligência, é falta do cumprimento do plano de gerenciamento de risco, é uma liberação de um motorista que não poderia ter sido liberado. Então é muito difícil um caso de força maior mesmo, que olha, o segurado, a gerenciadora, todo mundo fez todo o possível, mas mesmo assim roubaram. Acontece, eu já tive casos, né? Um caso, por exemplo, que tinha escolta e os ladrões metralharam a escolta. Eu ia entrar nisso, até cortei aqui um pouquinho. Quando a gente pensa na escolta, qual que é a importância da escolta? É fundamental, em alguns casos, fundamental. E caminhão blindado, por exemplo, é fundamental. Vamos falar de regiões rapidinho. Rio de Janeiro, né? Todas as seguradoras, sem exceção, colocaram uma participação obrigatória do segurado de 50%. Explicando o que é isso. Você tem um prejuízo de 1.000, se roubarem a carga, o segurado participa com metade do valor. É muito alto. Mas por quê? O Rio de Janeiro era uma zona de risco, é ainda uma zona de risco. Rouba-se muita carga. E aí você tem que praticar a escolta. Só que a escolta é um custo caro para o segurado. Às vezes, obviamente, compensa você colocar a escolta porque você vai entregar a carga. Mas veja, é um contrassenso, né? Você faz o seguro, você faz o plano de gerenciamento de risco para evitar, ainda coloca escolta. É um custo alto, eu entendo que é um custo alto. O mercado precisa conversar mais a respeito disso. Principalmente. Talvez uma adequação, pedir só para vir um pouquinho mais para cá, imagina, seria uma adequação não só de valores, mas de ações mesmo, quer dizer, porque tudo tem um custo e é claro que quem paga a conta no final é o consumidor, né? E é o contratante. Muitas vezes o contratante não está disposto ou nem pode se dar o luxo de elevar tanto o preço, porque aí ele não consegue comercializar como deveria, né? É uma situação difícil, né? Difícil, e eu vou tirar mais uma polêmica, já que você falou que sempre tem uma polêmica. Uma parte do prêmio de seguro que a seguradora ganhava antigamente está indo para as empresas de gerenciamento de risco. Pensa nisso. Se não tivesse um roubo tão grande, parte destes valores que são pagos com a proteção seria para o prêmio de seguro, iria para a seguradora, melhoraria o resultado do segurado dentro da seguradora. Então precisa ter um balanço disso, sabe? Desse custo que você gasta com a proteção com o custo de seguro. O mercado precisa conversar mais a respeito disso, é importante.
Aí quando a gente pensa nisso, entra a regulação. Como é que a gente regula esses mercados? Exato. Quando eu falo de regulação, vamos lá, falando mais da regulação de sinistros, né, entrando mais na parte de regulação de sinistro, eu acho que primeira coisa, vamos lá, gente, coloca as áreas de sinistros à frente também, junto com as áreas técnicas. É importante a gente conhecer como se faz uma negociação do seguro. Segundo, os custos, as regras de gerenciamento de risco, as regras para você contratar uma empresa de cadastro de motorista. As áreas de sinistro não conhecem isso. É importantíssimo que elas estejam inseridas nesse contexto. Além de muito importante, quero já agradecer muitíssimo essa nossa breve entrevista. Sei que você vai estar atrasado para ir lá no painel agora discutir, debater um pouquinho essa questão com mais profundidade, mas fica esse convite, você que está nos assistindo, viu aqui essa excelente explanação sobre os problemas, né? E vai ter muito mais lá dentro. Venha, participe também, assista a esses debates, esses eventos promovidos pelo CIST, que pensa justamente nisso, ajudar a conscientizar o mercado. Você, com o mercado mais consciente, você evita alguns problemas. E, é claro, o resultado final é um pouco mais de lucro para todo mundo e menos problema, que é o que a gente busca, né? Exato. Obrigado. Então, obrigado para todos que estão assistindo, acompanhem as próximas entrevistas também, e fica aqui essa mensagem de convite até para vocês participarem desses eventos promovidos pelo CIST.